Não, complemento não. O pessoal falando sobre essa ideia de filho espiritual. Ah, e não é verdade, porque assim, o desejo que eventualmente a informação fosse dita para a metade, porque a informação de filho espiritual é metafórica. Então, se você pensar as pessoas como crentes, perdão, você pensa as pessoas como crentes, o desejo, no caso ali da igreja, não é que eventualmente a pregação dos mandamentos seja feita, e seja feita eventualmente pela metade, porque as pessoas apenas, no caso, teriam a alternativa de fazer pesquisa, e isso é o que é verdadeiramente desejado, porque a igreja desejaria que as pessoas fossem, no caso, continuassem crentes e não fossem, vamos dizer, não fossem tidas como filhas espirituais, até porque, né? E outra, não é filha espiritual só minha, seria filha espiritual de Cristo também, né? Então não tem essa. Ou mesmo outras entidades. Então, a escolha, a opção não é só minha, eu não sou inteiramente responsável por isso. Eu já falei isso no vídeo. Pularam esse argumento que eu sou responsável no máximo até 49%. Porque, na verdade, qualquer outra entidade espiritual teria que ser responsável por essas pessoas muito mais do que eu, na verdade. Ou só mais, né? Mais responsável do que eu por essas pessoas. Primeiro ponto. Mas justamente, como eles prefeririam que as pessoas fossem crentes e a análise de filhos espirituais não fosse necessariamente aplicável, eles preferiam que as pessoas, na verdade, sejam interpretadas como crentes. Metaforicamente, elas são filhos espirituais e aí você pode fazer um outro cálculo, mas não é o cálculo que, eventualmente, não é o único cálculo possível em relação a essa situação. Né? Em relação à questão dos crentes, você pode, eventualmente, interpretar não como sendo filhos espirituais, e aí justamente o desejo da igreja é que eventualmente a pregação seja feita, no caso, pela metade. E é aquela coisa, a própria prática. Se eles acham que eventualmente é melhor fazer dessa forma, da mesma forma. Na verdade, nem que seja filho espiritual, porque se eles praticam dessa forma, eu também posso. Então, na verdade, não. Justamente, eles estão fazendo uma cobrança por fora, como eu já falei, estão fazendo uma cobrança por fora, eu também, na verdade, tinha o direito de fazer isso em termos contratuais, porque é o que a igreja faz. Inclusive o que ela prefere. E não só prefere porque, eventualmente, é o modus operandi dela. Prefere porque, eventualmente, eles sabem que as pessoas podem não ser pensadas apenas como filhos espirituais, mas também como crentes. Tá. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, não. Uma outra divisão que eventualmente eles estão trabalhando é a separação entre filhos espirituais e não filhos espirituais, e que eventualmente falar para filhos espirituais seria melhor. Bom, já respondi isso no outro ponto dizendo que se a igreja pode falar de maneira incompleta, não importa se são filhos espirituais ou não, eu também posso falar de maneira incompleta. Independente desse argumento, mas falar para filhos espirituais. Não. Acontece que eu só entendi esse argumento e que a igreja estava falando isso a partir de 2022. Não percebi que, eventualmente, eles estavam fazendo essa separação para fazer a cobrança. Como um negócio seco todo assim. Para, eventualmente, fazer a cobrança. Sobre a pregação de filhos espirituais. Uma vez que, justamente, a separação entre não filhos e filhos, eu entendi que a igreja não queria que os mandamentos fossem falados para ninguém, independentemente se fosse filho espiritual ou não. Então não era para falar. Eu só entendi depois que talvez eles estivessem fazendo a cobrança no sentido de que para filhos teria que se fazer a pregação. E eu já tinha achava essa informação possível, né? Mas no sentido individual e no sentido bíblico. Não que a igreja queria, porque a igreja não queria pregação para ninguém. Depois eu percebi que talvez ele estivesse fazendo a cisão, no sentido de não. Para filhos espirituais e alguém você pode fazer a pregação, para não filhos não precisaria. Só que eu não sabia que eles estavam falando isso, nem no começo de 2022, apenas depois quando eu estava refletindo sobre o tema. Eu não sabia que eles estavam falando isso, por exemplo, em 2021. Eu não entendi essa separação. Eu entendi a separação, eu não achava que a igreja estava se valendo desse argumento, porque para mim eles não queriam falar dos mandamentos para nenhuma pessoa. E para ninguém eventualmente qualificado para isso, que seriam, entre aspas, os meus filhos espirituais. Então, para mim era para ninguém. Depois eu entendi que talvez eles estivessem usando essa comparação, e eu sabia disso. Então essa é a questão. Eu só entendi esse argumento depois. Então, fica esse complemento do canal agora.